santas para o anjo da nossa igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, o teu pequenino. Pai, o teu filho relatou hoje à tarde que não estava se sentindo bem. Mas o teu servo, como um grande soldado que ele é, Senhor, ele deixou, Senhor, os problemas de lado e está aqui, Senhor, fiel a Ti, a Tua palavra, a Tua casa e a Tua obra. Então, Pai, usa ele, Pai, porque assim, meu Senhor, como o Senhor falou, meu Senhor, para o apóstolo Paulo, que o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza dele. Hoje o seu poder se aperfeiçoou, meu Pai, no teu filho, que hoje não está tão bem, mas que o Senhor possa usar ele com poder e graça nesta noite, para falar aos nossos corações e de todo aquele que se inclinar para ouvir a voz do Senhor através do teu filho. Usa ele poderosamente e também, Pai, trabalha nele naquilo que ele esteja precisando ouvir do Senhor nesta noite. Fala aos internautas que estão assistindo no YouTube e fala a todo aquele, meu Senhor, que precisa ouvir uma palavra do Senhor através dos posts nas outras redes sociais. Usa ele neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17 e 18. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Que vai dizer assim a palavra do Senhor: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Amém. Aleluias. Nem como a pastora falou, que eu gosto de dar temas, né? As ministrações. Eu gostaria que você falasse com você mesmo. Não é com o vizinho que está do lado, mas é com você mesmo. Você falasse: mesmo assim eu confio. Não, está fraco. Para quem confia, está fraco. Mesmo assim eu confio. Mesmo assim eu confio. Amém. Amados e queridos irmãos, quando tudo parece que vai dar errado, quando Abacuque ele coloca, isto é uma oração que Abacuque faz, e Abacuque ele traz nesta oração palavras pesadas, mas não é palavras pesadas de... Me ajuda aí, pastora. Palavras que têm um certo peso espiritual, não para ruim, mas Abacuque ele está pegando tudo aquilo que gera economia, que gera riqueza para Israel, porque ele pega dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos. Ou seja, Abacuque está dizendo: ainda que tudo aquilo que gera riqueza, que gera o financeiro para Israel, que é
o forte, Israel, era um país forte em agricultura. E aí Abacuque está dizendo, ainda que aquilo que é provisão em Israel seja extirpado, seja arrancado, ele fala algo maravilhoso no final. Todavia eu me alegrarei e exaltarei no Senhor. Abacuque, ele está trazendo uma fé para mim e para você. E por incrível que pareça, toda vez que a minha fé ela está abalada, que ela está ali, como é que eu posso falar? É no momento que a minha fé não está tão forte e evidente como ela tem que estar. É nos momentos que Deus mais me dá a palavra para eu pegar sobre fé. Glória a Deus, Deus é fiel. Abacuque está dizendo, ainda que o ambiente não esteja favorável para eu continuar crendo, porque a minha fé ela não está dentro da expectativa aonde é gerado na terra, mas a minha expectativa está no que é gerado nos céus. Eu acredito que vocês conhecem crentes que eles só são crentes quando a escassez ela não bate a porta, quando a dificuldade ela não aparece, quando tudo vai bem, quando o alimento está na mesa, quando tem o dinheiro para pagar o aluguel, essa pessoa ela está dando glória, essa pessoa está exaltando o nome do Senhor. Mas a escassez ela revela aonde está a minha e a sua confiança. Sabe? É quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída. Assim como o povo que estava saindo do Egito, o povo sai, na frente está o Mar Vermelho, atrás vem o povo de Faraó. E agora o que é que eu faço? Se eu recuar, eu morro. Para frente não tem como eu ir, porque existe uma barreira, existe uma limitação. E o que eu acho mais incrível é que no momentos onde a gente tem que exercer a nossa fé, a gente está querendo orar. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar. Aí você pode me perguntar, bispo, com que base bíblica você fala isso? Quando acontece esse momento que existe um Mar Vermelho na frente, um exército atrás, Moisés ele começa a orar e Deus faz uma pergunta a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha: Moisés, você não viu as maravilhas que eu operei através de você? Você não viu o que eu fiz para libertar o meu povo? Traduzindo, sabe o que é que Deus estava querendo? Moisés, seja ousado, use a sua fé em ousadia para determinar. Porque o profeta Elias, quando ele diz, a Bíblia não diz que foi Deus que mandou ele falar. Eu creio que a palavra já tinha sido liberada no coração dele. Mas ele fala o quê? Sobre a minha palavra não vai chover. E ele determina.
e não chove. Abacuque, ele descreve um tempo aonde todas aquelas coisas elas podem falhar. Ele descreve um tempo aonde a gente pode estar esperando coisas produzirem para trazer um retorno, seja ele financeiro. Mas ele fala, ainda que, portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas dos currais, e sejam arrebatadas nos currais, não haja gado. Abacuque, ele está dizendo que aquilo que gera riqueza está entrando em um colapso. Mas o foco de Abacuque, a visão de Abacuque, ele está além daquilo que a terra, como eu falei no início, está além daquilo que a terra está produzindo. Como eu disse, a escassez ele revela aonde está a nossa fé, aonde estamos colocando a nossa confiança, aonde estamos colocando a nossa base. É por isso que eu digo que muitas vezes as provas elas revelam quem verdadeiramente confia em Deus, quem verdadeiramente está alicerçado nele, quem verdadeiramente está colocando a sua confiança nele. Muitas vezes Deus ele permite a prova para nos testar, para que verdadeiramente possamos confiar nele, não só quando as coisas vão bem, mas independente. Se eu tenho, eu adoro. Se eu não tenho, eu adoro. Se eu estou doente, adoro. Se eu estou bem, adoro. O nosso coração eles tem que estar firmado não naquilo que vemos, como a própria Bíblia vai dizer que não devemos viver por vista, mas por fé. Como o próprio Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que eu espero. A confiança verdadeira, igreja, não depende da abundância, não depende de nós vermos Deus manifestar a sua glória. Ainda que Ele não manifeste, continuamos crendo no que Ele é capaz de fazer e continuamos a fidelidade com Ele, porque Ele é fiel para cumprir sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Amados, a fé é escolher adorar em meio à dor. Tem pessoas que em meio à prova, em vez de ela adorar, ela entra na caverna. Tem
pessoas que, em vez de adorar, no meio da dor, no meio da escassez, elas se escondem. Diante da crise, Abacuque, ele não murmura. Diante da crise, Abacuque, ele não abre a sua boca para questionar de Deus. Mas em meio à crise, Abacuque, ele abre a sua boca para falar uma das orações mais lindas da Bíblia, declarando que ainda que tudo venha a falhar, ainda que a crise venha a ser instaurada no meio do povo, o culto de adoração não sairia da boca de Abacuque. Ainda que a crise ela fosse instaurada em toda a região, Abacuque está dizendo: eu todavia me alegrarei no Senhor. Abacuque está dizendo: ei, a minha alegria não está na produção da terra, não está na produção do gado, mas a minha alegria está além das circunstâncias daquele que fez os céus e a terra. A minha alegria está diante daquele que tudo pode, que tudo faz. Abacuque, ele demonstra uma fé não passiva, mas ativa, aonde motiva a mim e a você, independente das crises que a gente esteja passando, possa ser uma crise ministerial, crise familiar, crise dentro do trabalho, a nossa fé ela tem que estar no mesmo nível ou maior do que a de Abacuque. Alegrar-se em Deus não é ignorar o nosso sofrimento, não é colocar o nosso sofrimento camuflado, mas é dizer que ainda que esteja doendo, que ainda que esteja sangrando, eu estou reconhecendo que Deus ele é soberano sobre a minha vida. Eu estou dizendo que ainda que aquilo esteja me incomodando, eu estou dizendo que Deus, Ele é tudo o que eu tenho. É Ele que exerce o poder e o domínio sobre a minha vida. E o que Deus quer de mim e de você é que nos momentos difíceis a adoração não se aparte da nossa boca. O que Ele quer é que nos momentos difíceis, eu não estou dizendo que vocês que estão aqui nos momentos difíceis abrem as suas bocas para murmurar, mas que nos momentos difíceis, mesmo quando a gente olha para um lado e olha para o outro e não enxerguemos saída, possamos declarar igual a Abacuque que a nossa confiança está nele, que mesmo sem entender, a nossa confiança está nele.
que mesmo sem entender o propósito, mesmo sem entender o processo, a nossa confiança está no Deus da nossa salvação. E confiamos na sua caminhada. E confiamos no caminho aonde Ele tem nos colocado. Outra coisa que eu quero dizer: a alegria do justo, ela vem da salvação e não da estação, do momento. A nossa alegria, ela não vem do momento a qual nós vivemos. O momento pode trazer sim uma alegria, o momento pode trazer sim uma felicidade, uma esperança, mas a nossa alegria do justo, ela está acima. Quando Abacuque ele diz: exulto no Deus da minha salvação, Abacuque ele entende que a maior dádiva de Deus não é aquilo que Ele faz sobre a terra, mas é aquilo que Ele preparou para o seu povo. Abacuque ele entende que aquilo que a terra produz é passageiro, mas aquilo que Deus tem, a salvação, ela é eterna. Então, por isso, Abacuque não mostra um apego sobre as coisas que é terrena, porque ele sabe para onde é que Deus está levando ele. Ele sabe para onde, a direção, aonde Deus está apontando, aonde a sua fé está levando ele. Aleluias. A segurança que Abacuque tem é uma segurança eterna, aonde o ambiente não consegue arrancar aquilo de Abacuque, aonde as coisas estão apertando, mas tudo aquilo não arranca a certeza de Abacuque que Deus tem algo preparado, que Deus tem algo maior. Porque Abacuque ele sabe que a salvação ela não muda com o tempo, com as estações, o ambiente. Nós mudamos com a situação, nós mudamos com o ambiente, mas aquilo que Deus preparou, aquilo que é eterno, ela permanece de geração em geração. A salvação, ela continua do mesmo jeito, ela continua, sabe, preparada para mim e para você. E quando nós temos essa certeza e temos essa visão, o ambiente pode até não estar favorável, mas temos uma alegria dentro de nós, temos uma certeza. Sabe? E o que acontece é que muitas vezes vamos aparecer que até somos insensíveis. O mundo está se acabando, mas a gente está ali, ó, caminhando. Eu creio, eu tomo posse. Não está dando certo hoje, mas eu sei que o Senhor está na direção. Eu sei que o Senhor está sobre a minha dianteira. E eu vou lhe dizer uma coisa diante do altar do Senhor. Tudo o que está acontecendo é porque estão tentando minar a sua fé. Estão tentando minar aquilo que o homem não pode tocar.
é a sua fé. Porque, eu vou lhe dizer, não sei se já chegou no seu ouvido, coisas acontecem e o questionamento é: por que ele não explode? Por que ele não sai do centro? Mas eles não entendem que não foi você que se colocou nesse centro, mas foi o próprio Deus que trabalhou em você e te trouxe para dentro desse centro aonde Ele escolheu te colocar. E Ele tem trabalhado sobre a sua vida. É difícil a gente ver coisas, a gente ser injustiçado. Mas sabe o que é que Deus te alegra? É que todas as vezes o seu coração está contrito nele. A sua alegria não vem do ser humano. E muitas vezes vem aquela dor, mas o Senhor também vem curando, tratando. É que acalma o seu coração. E a vitória, ela vem por mais que não pareça. Eu não estou falando de vitória de foguetes serem soltados, mas chegará a vitória de Deus começar a honrar e a todos aqueles que maquinam mal, como eu estava falando com a pastora, subindo a ladeira, que é algo que a gente diz, a fatura, ela sempre chega. E a fatura, ela não vem parcelada. E o que a Bíblia nos diz e nos garante, que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então descanse o seu coração, porque no momento certo a fatura ela vai chegar. Não é o SPC nem o Serasa que vai cobrar, mas é o próprio Deus. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus começar a cobrar, vai ter pessoas que Deus vai colocar para você fazer igual a Jó. Quando ele começou a orar, eu sei que você tem orado por aqueles que te perseguem, mas tem alguns que Deus vai fazer igual ele fez com os 3 amigos de Jó, e vão reconhecer quem é Deus na sua vida. E eu quero concluir essa mensagem. A fé de Abacuque em Deus nos inspira a confiar mesmo quando a figueira não floresce, mesmo quando passamos a declarar, como eu falei no início, que eu pedi para que vocês declarassem: mesmo assim eu confio. Mesmo que eu e você, que nós da Igreja Batista Filhos dos Altíssimos estamos plantando, estamos regando todos os dias, com as nossas orações, com as nossas lágrimas, com as nossas súplicas. E nós somos humanos e muitas vezes queremos ver logo o resultado. Mas mesmo que o resultado ele não apareça agora, mas continuamos declarando: mesmo assim eu confio. Mesmo assim eu confio. Mesmo sem entender, eu confio em Deus. Igreja, quando faltar a provisão ou força, isso não quer dizer que haja falta de Deus. Não. Nós somos seres humanos, mas Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo.
Deus, Ele é imutável. Não há variação sobre Ele. Por isso Ele diz a Jeremias, Ele faz uma pergunta: Jeremias, o que vistes? E Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele diz: viste bem, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. Deus está dizendo: aquilo que eu determinei sobre a sua vida, aquilo que eu determinei sobre a sua casa, aquilo que eu determinei sobre este lugar, não é o ambiente, não é a localidade, não é as pessoas que vão determinar aquilo que eu determinei sobre a sua vida, porque aquilo que eu já determinei sobre a sua vida, eu velo para que se cumpra, ainda que o homem não queira, ainda que o homem lute para não concluir na sua vida, aquilo que eu determinei, eu garanto que vai concluir, que vai acontecer. Sabe por quê? Deus, Ele usa até aquele que está lutando para que não aconteça, para Ele fazer acontecer. O povo diz que quando Deus quer, até o diabo, ele é mensageiro de Deus para entregar. E nessa noite, que eu e você possa ter essa fé que move montanhas, que exige que andemos, mesmo sem conhecer o local, mesmo que seja no vale da sombra da morte, mas que andemos confiando e crendo naqueles que nos chamou e naquele que nos garante a vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amado e querido Deus, Pai, Senhor, mesmo, Pai, na pouca força, mesmo na pouca fé, como em Apocalipse 2, Pai, o Senhor vai falar com a sua igreja, Pai, e que mesmo na pouca força, não negastes a fé. Ah, Senhor, nós estamos assim, Pai. Estamos, Pai, muitas vezes com pouca força, Pai amado e querido Deus. Ah, Senhor, meu Rei da Glória, Pai. Mas estamos, Pai amado e querido Deus, Pai, não negando a Tua palavra, Pai amado e querido Deus, não negando o Senhor, Pai amado e querido Deus. Pai, muitas vezes nós estamos nos arrastando, Pai amado e querido Deus. Pai, muitas vezes a vontade do nosso corpo é estar em casa, meu Senhor, é não ver ninguém, mas muitas vezes arrastamos este corpo para estar em Tua casa te adorando, bendizendo o Teu santo nome, Pai. Ah, Senhor, estamos aqui, Pai, para engrandecer o Teu nome neste lugar, Pai, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Pai, eu te dou graças, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, pela vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Te dou graças, meu Senhor, pela vida, Pai, da liderança desse ministério, Pai, e pela membresia, Pai. Te damos graças por cada pessoa que assiste, Pai, os nossos vídeos. Pai, eu te peço
Que na noite de hoje, Pai, eles possam ser impactados, eles possam sair daqui cheios de fé, cheios de esperança, cheios, meu Senhor, da certeza, Pai, que ainda que as circunstâncias, Pai, não favoreçam eles, Pai amado, que Deus, eles continuem crendo que o Senhor irá prover. Pai, eu oro e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. E já te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E aqueles que creem diz: Amém. que a graça de Deus Pai, Que assim seja. e o amor de Jesus Cristo, Que assim e a seja. comunhão do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.